Os Vingadores apresentam a história da música no período barroco e as suas principais características. Olá, galera, como vão? Hoje vamos aprender um pouco mais sobre a história da música. Vou falar de um importante período em que se desenvolveu muito do que conhecemos na área musical, o período barroco. O que significa barroco? A palavra barroco significa pérola irregular ou pérola deformada, representando de forma não correta a ideia de irregularidade. De início, era usada para designar o estilo da arquitetura e da arte no século XVII, que se caracterizava pelo estilo rebuscado e pelo emprego excessivo de ornamentos. Na música, o termo é indicado para designar o período que vai do aparecimento da ópera Orfeu de Monteverdi, 1607, e do oratório até a morte de Johann Sebastian Bach, 1750. É considerada uma das épocas musicais mais longas, revolucionárias e importantes da música ocidental, e provavelmente também a mais influente. E onde teve início esse período? O período barroco teve início na Itália, e seus precursores foram Giovanni Gabrieli e Cláudio Monteverdi. A partir do século XVII, o sistema de modos perde cada vez mais importância, sendo abandonado gradativamente pelos compositores, que passam com mais frequência a se utilizar de bemóis e sustenidos, causando a perda de identidade dos modos que acabam ficando reduzidos a apenas dois, jônio e eólio. A partir daí, passa a se desenvolver o sistema tonal maior-menor, que será a base da harmonia nos próximos 2 séculos que se sucedem. Na realidade, trata-se justamente do aproveitamento desses 2 modos, o modo jônio, modo maior, e o modo eólio, modo menor. Quais são as principais características musicais nesse período? Entre as características mais importantes do período estão o uso do baixo contínuo, do contraponto e da harmonia tonal em oposição aos modos gregorianos que até então, de início, ocorre o retorno das tessituras mais leves e homofônicas, com a melodia apoiada em acordes simples. As tessituras polifônicas logo retornam. A oposição que nos parece natural entre a arte renascentista e a arte barroca não era visto da mesma forma entre os músicos do século XVII, até porque tanto os renascentistas quanto os barrocos tinham como objetivo resgatar a arte da antiguidade. Assim, para eles, o estilo barroco não foi sentido como uma reviravolta revolucionária, mas antes como um progresso em relação aos objetivos não plenamente alcançados no renascentismo. Dessa forma, o uso do canto homofônico surge como um recurso para dar mais expressão aos sentimentos, resgatando a dramaticidade da música grega. Porém, a nova monodia, com sua guinada em direção a uma melodia construída à base de acordes simples, foi considerada extremamente revolucionária e rotulada como style moderno. Contudo, boa parcela das obras dessa época, em especial as composições sacras, ainda eram escritas ao estilo contrapontístico, agora designado como estilo antico, ou mesmo que antigo. Durante o século XVII surgiram também novas formas musicais, como a ópera, o oratório, a fuga, a suíte, a sonata e o concerto. Quais foram as formas principais usadas no período barroco? As principais formas são a binária, ternária, a área do capo, rondó, variações, incluindo o baixo ostinato, a chacona e a passacaglia, ritornello e fuga. Quanto aos tipos da música, os mais frequentes são coral, recitativo e área, ópera, oratório e cantata, abertura italiana, abertura francesa, toccata, prelúdio coral, suíte de danças, sonata de câmara, sonata de chiesa, concerto grosso e concerto solo. Frequentemente, a música é exuberante com ritmos enérgicos. Quanto às melodias, estas são tecidas em linhas extensas e fluentes, com muitos ornamentos, trinados, apojaturas, arpejos, mordentes e etc. Durante a época barroca, a improvisação era muito comum. Muitos dos ornamentos nem sequer constavam nas partituras e sim eram criados de forma improvisada durante a execução.
A arte da ornamentação era então uma prática musical amplamente difundida e, por isso, a maioria dos compositores esperava que o intérprete ornamentasse suas obras. Até mesmo anotavam uma única estrutura harmônica, que só com a arte da ornamentação poderia se transformar em um todo sonoro acabado. Também são característicos os contrastes de timbres instrumentais, principalmente nos concertos, de poucos instrumentos contra muitos, e de sonoridades fortes com suaves. Assim, uma das características fortes do período é o contraste. Nesse período, a instrumentação atinge sua primeira maturidade e grande florescimento. Pela primeira vez, surgem gêneros musicais, puramente instrumentais, como a suíte e o concerto. Nesta época, surge também o virtuosismo, que explora ao máximo o instrumento musical. E tiveram alguns músicos que se destacaram nessa época e tocavam quais instrumentos? Sim, Johann Sebastian Bach foi um dos maiores virtuosos do órgão. Jean-Philippe Rameau, Domenico Scarlatti e François Couperin eram virtuosos do cravo. Antônio Vivaldi e Arcângelo Corelli eram virtuosos no violino. Isso ocorre graças a uma evolução no que diz respeito à fabricação dos instrumentos. É o caso, por exemplo, do violino, principalmente a partir do final do século XVII, quando surge a mitológica escola de Cremona. Nesta cidade italiana, desenvolveu-se num período uma verdadeira indústria artesanal de instrumento de arcos, com ênfase especial no violino. A primeira oficina dos célebres Amati trouxe importantes mudanças ao instrumento, tornando-o não só mais belo, mas principalmente alcançando um timbre mais forte e poderoso. Assim, o cavalete do instrumento tornou-se o mais alto, e o ponto ou espelho foi alongado. Passou-se a usar cordas mais longas e esticadas. Além de Amati, pertenceu à escola de Cremona o célebre Antônio Stradivarius, 1644-1737, cujo sobrenome é quase um sinônimo de violino. Stradivari fez um violino mais comprido, reforçou o corpo e alargou os fortíferos, que é a abertura de som, enriquecendo assim ainda mais o timbre. Além dele, é importante também destacar o nome do artesão, Giuseppe Antonio Guarnieri, 1687 a 1745. A família do violino veio a substituir gradualmente a das violas, e a orquestra foi gradualmente tomando forma, com as cordas constituindo uma seção de peso em sua organização, embora as outras seções não estivessem ainda padronizadas. O barroco foi a época de máximo desenvolvimento de instrumentos, como o cravo e o órgão, mas também surgiram várias peças para grupos pequenos de instrumentos, que iam de 3 até 9 instrumentistas, a chamada música de câmara. Um traço constante nas orquestras barrocas era o emprego do órgão ou cravo contínuo, preenchendo a harmonia, enriquecendo a tessitura e, de fato, mantendo a unidade da orquestra. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais desse período que foi tão importante para a música atual.